pesquisa publicada em 2017 aponta que o brasileiro vê o transporte como o quarto maior problema das cidades. Se considerarmos o tempo estimado de 40 minutos para seguir de casa para o trabalho e que em algumas cidades a proporção chega a quase um carro por habitante, essa constatação fica ainda mais clara. Solucionar problemas de mobilidade urbana não é uma tarefa simples, mas alguns empreendedores enxergaram nesse setor uma boa oportunidade para inovação. E é sobre isso que o mercado de negócios fala hoje. Ao caminhar pelas ruas de Belo Horizonte, não é difícil ouvir reclamações sobre o trânsito na cidade. O trânsito hoje em dia está muito caótico e tem muito carro na rua, né? A gente precisava diminuir esse número para que ficasse mais fácil. Eu acho que podia ser feito igual no São Paulo, né? Que eles falam que é por placa, né? Por número das placas, eu acho que ia ajudar bastante. E incentivar, melhorar o coletivo, né? O transporte público. Incentivar as pessoas a usar transporte público e sair mais de bicicleta também. É bom para a saúde e ajuda bastante. Belo Horizonte hoje tem uma frota, dados de abril de 2018, tá? Uma frota em torno de 1.900.000 veículos, tá? Dos quais 69% são de automóveis e cerca de 13% são motocicletas, né? Deste total de veículos, né, nós temos uma circulação dentro do perímetro da contorno ao longo do dia distribuído, não ao mesmo tempo, mas ao longo do dia a gente estima uma circulação em torno de 500.000 veículos dentro do perímetro da contorno, né? Além disso, é bom a gente lembrar que além da frota de Belo Horizonte, circula na cidade, né, os veículos dos outros municípios da região metropolitana, principalmente Contagem, Betim. Para mim, o maior problema da mobilidade urbana do Brasil é a falta de qualidade do nosso transporte público. Como nós não temos um transporte público que funciona adequadamente de maneira satisfatória, o que as pessoas fazem é utilizar o veículo próprio nesse trajeto que nós chamamos de trajeto pendular, trajeto casa-trabalho, casa-universidade, que poderia ser feito com transporte público. A maioria das pessoas opta pelo carro particular. E isso nos horários de pico é que gera o grande transtorno da nossa mobilidade urbana. A gente tem um problema geral, assim, que é a matriz modal, que são os deslocamentos na cidade que mudaram muito nos últimos anos. Então, muitas pessoas deixaram de usar o transporte coletivo para usar o carro, e aí aumentou a poluição, aumentaram os congestionamentos, diminuiu a segurança, né, para as pessoas. Então, eu acho que também não tem a integração, né, de transportes. A gente tem uma política nacional de mobilidade urbana que diz, né, que os modos ativos, e aí pedestres e ciclistas, devem ter prioridade sobre os modos motorizados e o transporte coletivo deve ter prioridade sobre o transporte privado. E a gente não vê isso na prática. Então, esse é o grande problema, né? Os grandes desafios que Belo Horizonte enfrenta hoje na questão de mobilidade urbana, com certeza, é combater a questão da morte no trânsito, né? O número de vítimas no trânsito, e melhorar o acesso e as condições do transporte público, né? Esses são os grandes desafios que a gente enfrenta na cidade, dentre outros tantos, né? Como, por exemplo, a questão da poluição atmosférica emitida pelo excesso de veículos, a questão de melhorar os modos ativos, ou seja, dar ao pedestre, ao ciclista uma condição melhor na cidade, né? É a questão de você reduzir o número de automóveis circulando no dia a dia, né? Diversos estudos falam que 70% dos trajetos com os veículos particulares é feito somente com motorista. E 80% dos trajetos nas grandes cidades são deslocamentos rotineiros, casa-trabalho, casa-universidade, ou seja, nós temos a grande parte dos veículos particulares se locomovendo vazios em rotas e horários pré-definidos. Em cima desse número, nós criamos um aplicativo que conecta essas pessoas com rotas e horários compatíveis e facilita com que elas se locomovam juntas. O objetivo do ZUMP é conectar pessoas com rotas compatíveis. Então, a partir do momento que você faz o download no nosso aplicativo, você vai optar por ser motorista ou passageiro e você vai colocar qual é a sua rotina de deslocamento. Por exemplo, segunda-feira
de segunda a sexta eu saio de casa às 8 da manhã, vou para o meu trabalho e retorno o meu trabalho para a minha casa às 18 horas. É assim que funciona. Ou, por exemplo, destinos que nós chamamos de destinos especiais. Aí eu vou para um jogo no Mineirão no domingo à tarde, eu vou para um show, eu vou para uma festa, para um evento. Você tem que cadastrar a sua rota antecipada para que a gente possa conectar com pessoas que façam essa rota no mesmo horário, para que vocês possam se locomover juntos. Então, o objetivo nosso é conectar pessoas com planejamento de deslocamento. Quem faz por exemplo, eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos em outro lugar, não é um tipo de deslocamento para o Zump. Existe, para isso a Uber, Táxi, 99 Pop, Cabify, existem outros aplicativos. Nosso foco é no trajeto rotineiro e no trajeto planejado. Mas fazer com que esse projeto seja viável e lucrativo requer planejamento, ajustes e investimentos. Olha, o Zump está na nossa terceira versão. Nós tivemos um MVP que foi para validar a nossa ideia. Esse MVP deve ter custado em torno de R$200 mil para a gente fazer o MVP. Depois nós fizemos a primeira versão, a segunda versão. Atualmente a gente está na terceira versão, que é uma versão que promove a divisão de custo. O motorista pode fazer uma carona com compartilhamento de custo, ele recebe esse valor do passageiro e pode utilizar esse valor para abastecer o carro, pagar IPVA, etc. Ao todo, o projeto do Zump teve um custo de mais de R$1,2 milhão, mas nós ganhamos diversos prêmios, diversos programas de subsídio à inovação. O nosso faturamento está aumentando na escala que os nossos usuários aumentam. Então, o nosso faturamento está crescendo 3 vezes ao ano. Atualmente, o faturamento do Zump é em torno de R$250 mil ano. Na outra ponta empreendedora, encontramos ações de grupos que buscam melhorar as políticas públicas relacionadas ao tema. Amanda, normalmente quando a gente fala de mobilidade urbana, as pessoas sempre têm um olhar um pouco mais voltado para os veículos motorizados, né? E o BH em Ciclo acaba vindo numa corrente diferente e aposta nas bicicletas. Como que surge esse coletivo e como que você acaba fazendo parte dele? Bom, a BH em Ciclo surgiu em 2012. Ela é uma associação que promove a bicicleta como meio de transporte na cidade. E a gente surgiu buscando aí uma representatividade, né? Entendendo que tinha uma lacuna, a gente não conseguia ter uma voz assim mais forte e junto a gente conseguiria alcançar isso. A minha participação nisso foi meio curiosa assim. Na época eu era estudante de arquitetura, estava fazendo meu TCC, me interessando pelo assunto. E aí um outro amigo meu hoje me convidou, junto com outras pessoas, a começar a BH em Ciclo. Para que esse projeto fosse mais que uma ideia, o grupo precisou traçar estratégias efetivas de atuação. Bom, a BH em Ciclo ela tem várias linhas de atuação. A gente dialoga aí com gestores, com outros movimentos para promover ações, né, com relação ao fomento do uso da bicicleta. A gente também faz pesquisas, né, produção de dados. E aí a última grande ação nossa foi o Planbici, que é o Plano de Ações pela Mobilidade por Bicicleta em Belo Horizonte. Esse plano de ação, ele é um plano que tem o horizonte de 2020 e ele surgiu de uma demanda com uma reunião com o prefeito. Então, BH em Ciclo, junto com a BH Trans, Secretaria de Planejamento Urbano, SUDECAP e outros órgãos que participaram, a gente fez o Planbici, que são basicamente ações focadas para a bicicleta. E aí tem as ações, o prazo, o custo e o responsável. E aí a gente consegue monitorar o que a gente pretende para a cidade. E o que está dentro do Planbici, ele foi baseado tanto na política nacional quanto no Planmob, que é um documento municipal, no plano de governo e também nas diretrizes propostas da 4ª Conferência de Política Urbana, que revisa o plano diretor e também o Planmob. Bom, basicamente o plano de mobilidade, né, nós temos, em primeiro lugar, é bom entender que nós fizemos um planejamento até 2030. Então nós temos horizontes de curto, médio e longo prazo. No horizonte de curto prazo, que vai até 2020,
tá? Depois o médio prazo 2025 e longo prazo 2030. As principais prioridades desse plano estão ligadas a reduzir o número de mortos no trânsito, de vítimas de acidente de trânsito, aumentar o número de viagens pelo transporte coletivo, ou seja, as pessoas precisam de voltar a andar de ônibus ou deixarem de migrar para o automóvel e para a moto. Né? Prioridade de reduzir a poluição atmosférica, né? Melhorar os modos ativos, ou seja, que as pessoas sejam incentivadas a utilizar a bicicleta, utilizar deslocamentos a pé naquilo que é possível. Né? Então, esses, vamos dizer, são os grandes vetores de prioridade que a gente tem, porque isso, uma coisa relacionada à outra, vai melhorar a mobilidade. Quais são as ações mais efetivas que podem ser feitas a partir desses planos e dessas pesquisas? Bom, a gente fez esse documento, ele é bem complexo, assim, completo, a gente acha, e a gente separou em eixos para tentar sistematizar melhor. E aí, entendendo que não é só de infraestrutura, a gente fez um eixo de infraestrutura e circulação, a gente fez um outro de integração modal e de bicicletas compartilhadas, que aí trata da questão da integração com ônibus, metrô, instalação de bicicletários, a comunicação, educação e mobilização, que trata aí da promoção da bicicleta, de campanhas educativas, que é muito importante também. Também tem o eixo legislação, que para a gente ver como essas questões entram na lei, a governança e transparência e produção de dados, que também é uma questão muito importante e que nesse Planbice a gente viu que muitas coisas podem ser feitas a custo operacional, ou seja, não tem um gasto para o poder público, é só articular e desenvolver, então são coisas possíveis hoje de se fazer. E o financiamento, que aí a gente sabe que o financiamento, o orçamento é um grande problema, a gente levantou aí possibilidades para viabilizar a construção da infraestrutura, que é o que mais gasta, né? O que mais requer dinheiro. Não é fácil você implantar uma medida que vai atender para resolver o problema da maioria das pessoas, né? Porque falta-nos ainda, né? Não é problema de Belo Horizonte, é um problema geral, falta uma consciência cidadã de entender que a mobilidade é uma parte importante da vida de todos nós. Então, nesse sentido, há uma dificuldade. Um outro lado dessa dificuldade é o lado da questão do recurso. Os recursos para investir em mobilidade são muito vultosos, quer dizer, precisa muito recurso e o cenário não é favorável. O cenário em Belo Horizonte, no estado, no Brasil, é um cenário de carência, falta de recurso. Então, algumas ações são extremamente difíceis de ser implementadas, pelo menos a curto e médio prazo, né? Por isso o plano de mobilidade tem um horizonte até 2030.